Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção das atividades da semana 4. Essas atividades, elas falaram sobre sistemas de equações e mostraram sempre duas formas de resolução, o método da substituição e o método da adição. Na questão 1, foi pedido que fizesse pelo método da substituição. Então, logo na letra A, eu escolhi isolar a incógnita x da segunda equação. Por que ela? Porque ela nitidamente era a que está mais simples de isolar. E como está pedindo para resolver pelo método da substituição, a gente precisa deixar uma letra sozinha no primeiro membro. Então, eu fiz o isolamento da letra x na segunda equação. Quando eu isolo na segunda equação, eu preciso substituir o que eu isolei lá na primeira equação. Então, isolei o x na segunda equação, voltei na primeira equação e no lugar de x eu coloquei o valor 12 menos 4y, que é o valor que a gente encontrou isolando a incógnita x lá na segunda equação. Quando a gente faz essa resolução, acha y igual a 3, depois eu volto em alguma delas, tanto faz na primeira, na segunda ou na forma isolada. Eu, no caso, sempre volto na forma que está isolada. Então, voltei na forma isolada e substituí o valor de y igual a 3. O que é importante ressaltar desse exercício? Quando eu isolo uma incógnita, igual eu isolei o x, eu vou estar encontrando primeiro a outra incógnita. Então, no caso, eu isolei o x, eu vou estar encontrando primeiro o valor de y, e depois que eu encontro o valor dessa incógnita. A letra B, resolvendo também pelo método da substituição, a gente teria três opções de isolar aí. Eu poderia isolar o x ou o y da primeira, ou então podia isolar também o y da segunda. Em todos os casos, estava simples de isolar a letra no primeiro membro, porque elas estão sem o coeficiente, no caso elas estão com 1 na frente, né? Então fica mais fácil da gente isolar. Eu preferi isolar o y da primeira. Quando eu isolo o y da primeira, eu preciso substituir esse valor lá na segunda equação. Então, eu pego a segunda equação, onde aparece y, eu coloquei o 4 menos x e resolvi da forma que a gente já conhece, que é isolando a incógnita no primeiro membro e deixando o número sozinho lá no segundo membro. Achei o x igual a 12, aí eu retorno em uma das equações. Então, tanto faz eu voltar na primeira, na segunda ou na forma isolada. Eu, no caso, voltei na forma isolada e encontro o valor da outra incógnita. A questão 2, o exercício já pede para a gente resolver pelo método da adição. Para resolver pelo método da adição, é importante que eu tenha uma incógnita na parte de cima e na parte de baixo eu tenho a incógnita simétrica. O que é isso? A mesma letra, porém com sinal invertido. Então, nesse caso aí, a gente já tem o mais y na de cima e embaixo o menos y. Quando eu somo essas duas, x mais 2x dá 3x, mais y com menos y, elas se cancelam, isso dá zero. Então, eu acabo sumindo com uma letra. E termino de resolver, ó, menos 2 com mais 26 dá 24. E assim eu chego numa equação com uma única letra e acho o valor de x. Volto em uma delas, tanto faz voltar na primeira ou na segunda. Eu escolhi voltar na segunda porque ela está numa forma mais simples e encontro o valor da outra incógnita. Para a letra B, se a gente observar, a gente tinha a incógnita x com sua simétrica. Eu tinha o x em cima e a menos x embaixo. Então, quando eu somo as duas equações, esse x se cancela e continuo só com a incógnita y. Então, continuo resolvendo normalmente. No final, eu retorno em uma delas, eu escolhi voltar na primeira equação, mas tanto faz, e acho o valor da outra incógnita. Essa questão 3, ela pede para resolver os sistemas ou pelo método da substituição ou pelo método da adição.
Para mim, claramente, a letra A e a letra B estava simples de resolver pelo método da substituição. Então, eu peço que vocês olhem a minha resolução, embora tenha outras formas. Então, quem resolveu pelo método da adição tem que ter chegado no mesmo conjunto solução. O que vai variar são os cálculos, mas o conjunto solução continua o mesmo. A letra C eu resolvi pelo método da adição, que estava claramente aí o y se cancelando. O y se cancela nas duas, eu acho o valor de x. A letra D, se a gente observar a primeira equação, ela já está na forma isolada. Então, ela está simples de resolver pelo método da substituição. Se a gente olhar a letra E, ela não está simples de resolver nem pelo método da substituição, nem pelo método da adição. Então, o que foi a minha sugestão? Eu posso multiplicar a minha primeira equação toda por menos 2. Quando eu faço isso, eu acho o x como incógnito e um simétrico. Lá, fica menos 4x na de cima e 4x positivo na de baixo. Então, o que eu optei por fazer foi multiplicar a primeira equação por menos 2. Tinha outras formas de resolver, por exemplo, eu podia multiplicar a equação de cima por 3 positivo, e eu ficaria cancelando o y. Então, nesse caso, eu cancelaria o y e acharia o valor de x primeiro. E também pelo método da substituição. Só que o método da substituição, nesse caso, a gente trabalharia com frações, e não é muito agradável trabalhar com frações. Então, por isso que eu optei de resolver dessa forma. Confiram o conjunto de solução, porque é ele que importa, é ele que vai dizer se vocês fizeram certo a questão ou não. Questão 4 nos dá a opção de resolver o problema pelo método da substituição ou da adição. Eu achei mais simples resolver pelo método da adição porque o y já se cancela de cara. Então, eu acho o valor de x e acho o valor de y. Na segunda parte do problema, ele pede simplesmente que a gente substitua o conjunto solução nessas expressões algébricas que foram dadas. Então, chamando atenção apenas para a letra C, quando está elevado a menos 1, estar elevado a menos 1 significa que eu preciso inverter, no caso aí, a nossa fração. Então, a fração que era 2/3 passou para 3/2. O restante foi só aplicação. Questão 5. A soma de dois números é 45 e a diferença entre o maior e o menor é 15. Determinem esses números. Bom, eu montei um sistema utilizando as incógnitas x e y, ressaltando que o meu maior número é o x e o menor número é o y. Isso faz diferença? Faz quando eu monto a segunda operação, quando eu faço x menos y. Quando eu coloco o x na frente, eu estou falando que o x é o maior número, porque ele fala a diferença entre o maior e o menor. Quando eu montei essas duas equações, eu tinha duas opções de resolução, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Eu preferi o método da adição, porque claramente o y já se cancela e a gente resolve ele tranquilamente. Questão 6 é uma questão puramente de interpretação. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 18 figuras e 64 lados. Determine a quantidade de triângulos e de quadrados que estão desenhados nesse quadro. Bom, se eu tenho 18 figuras, eu chamei meu x de triângulo e meu y de quadrado. Faz diferença? Faz diferença na hora que a gente vai montar o probleminha. Se alguém chamou x de quadrado e y de triângulo, vai achar o resultado igual ao meu, desde que monte as equações de forma invertida. Então, onde tiver o x, vocês vão colocar o meu y, onde tiver o y, vocês vão colocar o x. O que a gente raciocinou? Se são 18 figuras, eu somo triângulos mais quadrados e encontro 18 figuras. Então, x mais y
é igual a 18. Se a gente lembrar que o triângulo tem 3 lados e os quadrados têm 4 lados, e o total de lados são 64, eu faço 3 vezes a quantidade de triângulos, mais 4 vezes a quantidade de quadrados e encontro esses 64. Quando eu monto o meu sistema, eu tenho duas opções de resolução. Eu preferi resolver pelo método da substituição, isolando o x. Então, isolei o x, encontrei primeiro o meu y, que no caso é o número de quadrados, e retornei em uma delas para encontrar o número de triângulos. Questão 7. Um terreno em formato retangular possui perímetro medindo 3.600 metros. Quais as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um de seus lados menores excede a medida do lado maior em 200 metros? Esse problema, na verdade, ele está com um errinho aí, né? Então, sabendo que a medida de um dos seus lados maiores excede a medida do lado menor em 200 metros. É o maior que está excedendo, né? E não o menor. Chamei de x e y as dimensões. Quando a gente faz o perímetro, lembrando que o perímetro é a soma dos lados e esse perímetro mede 3.600, a gente vai ter duas dimensões medindo x, mais duas dimensões medindo y, e essa soma dá 3.600. A segunda parte eu montei x mais 200, ou seja, o lado menor, mais os 200 metros, ele vai ser igual ao lado maior. Optei por resolver pelo método da substituição, porque se a gente analisar a segunda equação, ela já está com a incógnita isolada para a gente. Resolvi dessa forma, encontrei as dimensões 1.800. Esse problema, vocês podem ter montado ele de forma diferente, mas encontrado as mesmas dimensões. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a resolução. E lembre-se sempre, esses problemas que envolvem sistema de equações, eles têm várias formas de se resolver. Então, é importante que vocês tenham chegado nesse mesmo resultado que eu coloquei ali, mesmo que o raciocínio de vocês tenha sido diferente do meu, tá? Existem mais de uma forma de resolução de um problema de sistemas. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar que a gente tira a dúvida. Tchau, tchau. Até semana que vem.